Olá, galera! Um livro que eu quero indicar bastante para os meus amigos professores, especialmente para quem está começando, é esse aqui, Conversas com um Jovem Professor, de Leandro Carnal. Eu não conhecia esse livro, mesmo quando fiz a faculdade eu não tinha ouvido falar nesse livro, e encontrei um dia desses em um site, comecei a ler e não consegui parar. É muito bom quando você começa a carreira e você pode contar com alguém muito experiente que pode falar a realidade da profissão, que por mais que você goste, nós sabemos que nessa carreira há muitas dificuldades, não só a baixa valorização ou baixo salário, mas existem muitas outras dificuldades e muitas vezes nós não encontramos colegas tão generosos, capazes de realmente sentar e nos dar essas dicas preciosas que nós vemos aqui. Então é um livro que não tem aquelas teorias que a gente vê na faculdade, é um livro que não tem aquelas perfeições de coordenadores e diretores que acham que é tudo maravilhoso, nós apenas que não temos domínio de turma, ou nós apenas que não somos dinâmicos o suficiente para aprender a atenção da turma. Ele fala com sinceridade e amor sobre a profissão. Alguns tópicos desse livro, deixa eu dar uma olhadinha aqui no índice que fica melhor para falar. Ele fala de tudo do trabalho no dia a dia mesmo, por exemplo, primeiro dia de aula. Eu, por exemplo, com essa cara de boazinha, chego sorrindo, querendo fazer amigos, chego mais de cara fechada. Como é que a gente deve se comportar para passar para os alunos segurança, passar a confiança e ao mesmo tempo uma autoridade, para que eles vejam que nós não somos os seus amiguinhos, mas que nós somos uma autoridade na sala de aula. Não autoritários, mas uma autoridade, alguém que eles devem respeitar e ouvir. Então, o que ele fala? Aula e teatro, por exemplo, que é uma forma de você ter uma aula dinâmica, e ele fala alguns recursos, mas que não devemos abusar desses recursos, né? Digamos, se você faz teatro o tempo inteiro, acaba perdendo a graça. Se você leva música o tempo inteiro, acaba perdendo a graça. O aluno, principalmente esse aluno de hoje, a gente vê muito antigamente que o aluno ficava lá sentado, parado, ouvindo o professor. Hoje ele é muito dinâmico, ele não para com uma coisa, então você tem que ter várias alternativas para aprender esse aluno. Hoje eu cheguei em sala de aula com uma surpresa, por isso que eles perguntam bastante: professor, o que tem hoje? Tem aula normal? A gente fala: não, hoje não é aula normal, hoje eu vou fazer o striptease, hoje eu vou trazer o Batman, porque eles sempre querem alguma coisa diferente na aula, mas a gente também não tem tanta criatividade assim, então às vezes tem que ter sim aula normal. Pais, colegas de diretores, ele fala sobre esse relacionamento, e eu gosto que ele é bem sincero com esse relacionamento com o diretor, porque o diretor sempre é aquela pessoa que esquece o que é ser professor, sempre não, mas na maioria dos casos, né? Ele entra na sala e ele percebe que ele tem um certo domínio da classe, ele controla melhor a classe, mas acontece que o aluno sabe que o diretor é quem tem mais autoridade, né, dentro da escola. Então ele é mais próximo do professor, e isso gera não é uma falta de respeito, mas era aquele costume. Ele não é tão obediente do professor como ele é do diretor. Então o diretor fica se achando e ele acha que só ele é que tem a fórmula do sucesso, e sempre ficam falando coisas, nos dando dicas que na verdade eles também não colocariam em prática, não conseguiriam colocar em prática se eles tivessem que encarar a nossa turma todos os dias. Dia da prova, uma coisa muito importante que ele fala é pra você não dar uma de besta, sabe? Se vai fazer uma prova, vai proibir cola, proíba cola. Fique de olho, não deixe que colhem. Não fica naquela coisa assim, estou vendo que estão colando, mas estou fingindo que não estou vendo. Não, se você realmente vai fazer prova e vai falar que não tem consulta, não tem conversa, então exija que seja feito do jeito que você falou. Fique de olho. Tecnologia em sala de aula, bastante importante, que eu reparo muito que houve um tempo em que existia até investimento com tecnologia em sala de aula. Agora nem vejo mais tanto isso, mas existia esse investimento em sala de aula, e há professores que nem sabem mexer no computador, né? Eu tinha uma colega, não vou citar casos, mas enfim, que nessa aula
todos os professores tinham que ensinar um pouco de informática. E essa minha colega não sabia nem digitar os planos de texto dela, os planos de aula dela. Ela não sabia mexer em nada. Então, como ela iria dar aula de informática? Não existe esse interesse em capacitar o professor para mexer com essa tecnologia que às vezes a escola disponibiliza, mas o professor não está habituado. Somos todos chorões profissionais. Eu estou sorteando aqui os capítulos, mas esse também é o que eu gostei muito. Somos todos chorões profissionais, porque nós reclamamos muito, mas sabemos que reclamamos por razão. Nós realmente temos muitos problemas para enfrentar. E outro ponto que eu me identifico com o autor é o amor dele pela profissão e ao mesmo tempo o comprometimento. Ele fala até sobre a roupa que nós devemos usar, né? Muitas vezes o professor pensa que a escola é minha segunda casa, então você vai à vontade, vai com qualquer roupa, vai de qualquer jeito. Não, você está em um ambiente de trabalho, então você deve ter esse comportamento como em um ambiente de trabalho. Uma roupa que não chame tanta atenção e que ao mesmo tempo seja profissional. Eu vejo muita gente que vai de qualquer jeito e trata a profissão empurrando com a barriga também de qualquer jeito, falando os alunos estão fingindo que aprendem, eu estou fingindo que ensino, a direção está fingindo que acredita. E o professor é uma pessoa que tem até um orgulho de falar isso. Eu vou empurrando, no final do ano eu passo todo mundo. Quer dizer, você está tendo orgulho de ser incompetente. Claro que é bom que você passe todo mundo, mas que você aprove todo mundo porque realmente o aluno aprendeu e não porque você queria se livrar para ficar de férias logo. Nós também temos que ter essa dignidade na profissão, de saber que estamos sendo eficientes, de saber que estamos fazendo o nosso trabalho, mesmo que a sociedade não valorize tanto. Isso tem que começar de nós, a valorizar a nossa profissão, fazer o nosso trabalho bem feito, exigir do aluno. Sim, não ficar lá, eu estou conversando, ninguém está prestando atenção, mas eu continuo dando minha aula. Eu confesso também, como esse autor aqui confessa vários erros que ele cometeu, só para a gente ver a experiência, eu confesso que eu também já fiz isso, bem no começo. Ninguém queria aula, mas eu pensei, o meu trabalho é esse, se você quiser ou se você não quiser, eu vou ganhar de qualquer jeito. Isso é horrível, não é? O aluno percebe que a gente não está comprometido e que a gente não está preocupado com ele. Ele é um ser humano em formação, uma criança ou um adolescente. Então ele não sabe exatamente o que é melhor para ele. Nós somos os professores, nós sabemos. Então eu sei que ele tem que ter aula, mas eu não vou dar aula à força se ele não quiser. Eu vou despertar, fazer o possível para despertar o interesse dele e não ficar falando com as paredes como se meu trabalho não tivesse nenhuma importância. Ele vai ter que chamar alguma coisa daquele aluno para que ele preste atenção, para que ele assista realmente a aula. Eu vou fazer o meu trabalho para as paredes. Imagina, você estuda 4 anos para fazer uma licenciatura, mais 1 ano e alguma coisa para fazer a pós, muitas vezes mestrado, doutorado, e vai se contentar em gastar esse seu trabalho, gastar o seu latim com as paredes? Não, faça realmente para o aluno. Ele fala aqui sobre os lados, tem um capítulo especial sobre essa nossa choradeira, nossas reclamações, e uma parte pergunta algo de bom, então ele vai falar sobre as coisas que ele gosta realmente na profissão. Tem uma coisa muito boa, eu tô vendo que o vídeo já está com 8 minutos, e tem muitos capítulos bons para serem falados. Os dias da prova, preparando a prova, corrigindo a prova, os dias do conselho, não apenas máquinas, mas cérebros, casos de sucesso, casos de fracasso. Acho muito engraçado alguns casos de fracasso dele, que a gente pode se identificar bastante. E tem uma parte também muito legal nesse livro, é que ele fala, cada final de capítulo, ele dá uma dica de um filme, que são filmes, alguns com professores, outros apenas com um exemplo de superação. Eu ainda não consegui assistir esses filmes, mas eu tenho aqui anotado no meu caderno de leitura para conseguir assistir. Quer dizer, eu já tinha dois eu já tinha visto, não, 3. Então são Nenhum a Menos, eu não anotei o diretor, mas pelo título dá para encontrar. Nenhum a Menos, Sociedade dos Poetas Mortos, que eu já assisti, adoro. Mr. Holland, Adorável Professor, A Onda,
O Sorriso da Mona Lisa, é o filme lindo, O Sorriso da Mona Lisa, eu já assisti. Escritores da Liberdade, eu também já vi, inclusive já mostrei para uma turma minha de alunos. E Ao Mestre com Carinho. Agora eu estou nessa parte aqui em que ele fala livros para pensar mais, que eu adorei também essa proposta, porque eu nunca tinha lido um livro como esse. Eu só tinha lido aqueles livros mais didáticos, mais teorias. Gostei muito dele, queria muito ter lido na faculdade. E ele dá aqui outras dicas de outros livros, que também é muito importante pra gente. Primeiro, Didática Magna, autor Comênios Martim Fontes, a editora. É de 2011, acho que de 2011 é apenas uma reedição, né? Enfim, tem A Escola com que Sempre Sonhei, de Rubem Alves. 3. Disciplina, Limite na Medida Certa, Isamitiba. 4. Educação Escolar, Políticas, Estrutura e Organização, Mirza Seabra Totti, José Carlos Libânio e João Ferreira de Oliveira. 5. Coleção 50 Grandes, autora Joy Palmer. São essas as dicas que ele dá. Eu com certeza vou procurar esses livros, porque se forem tão bons quanto este aqui, vão valer a pena. E esse livro aqui me deixou com essa sensação de que a nossa profissão às vezes não é tão valorizada nem por nós que estamos nela, mas ainda assim vale a pena enquanto brilhar os nossos olhos, enquanto tivermos vontade de fazer diferente, valerá a pena. E se a gente não tiver vontade, se for para ficar acomodado, se for para ficar só reclamando, não fazendo nada para mudar, eu acredito realmente que seria melhor mudar de profissão. Bom, espero que vocês leiam e que curtam o livro tanto quanto eu curti, ok? Tchau, tchau.